Uou! Salve galera, muito boa noite para você que está ligado na Record News Santa Catarina. Esse é o Conexão ND que está na área. Sou Marcelo Cabral e recebo hoje com muita alegria a nossa convidada Mel Porto, corredora advogada de Florianópolis. Tem uma presença muito ativa no esporte e também na internet, nas redes sociais, falando, claro, de corrida, mas também de vida saudável, de vida real, de motivação e sempre com super dicas para iniciantes e iniciados, que eu sei fazem muito sucesso os teus vídeos, Mel. Muito massa te receber aqui nos estúdios do Grupo ND e boa noite. Boa noite, muito obrigada, Mancha, obrigada por todos aí que estão assistindo, obrigada pelo convite, é uma honra fazer parte aí do Conexão ND essa noite. Legal, a gente se conheceu fazendo uma matéria, vamos relembrar depois dessa matéria, mas eu já quero começar com é vero ou fake news? Você como especialista no assunto vai ser muito útil. Topas? Topo, vamos ver. É vero ou fake news? E daí você disse, é vero ou é fake news? Verdade que correr emagrece? É vero. Emagrece mesmo? Emagrece, mas não só a corrida, né? Outra coisa junto ali. Na realidade, o que acontece é que se tu correr, fizer uma atividade física, né, um cardio e junto à musculação, né, uma atividade de força, potencializa mais ainda esse emagrecimento. Aí, ó, legal. É difícil vencer a fase do tenho ódio e chegar no nível adoro correr? É fake. Não é tão difícil assim. Na realidade, é muito difícil as pessoas passarem pelo processo, né? As pessoas têm mania de quererem resultados muito rápido, né? Principalmente hoje em dia, na era da internet, em que tu estala o dedo e tu tem uma resposta na ponta, né, das mãos, enfim. E passar pelo processo, qualquer tipo de processo, normalmente é um pouquinho complicado. Mas se tu resistir, se tu persistir, depois é só alegria. Recompensa vem. Nossa, a recompensa vem muito, muito mesmo. Correr, Mel, detona os joelhos? Eu acredito que seja fake, tá? Eu não sou especialista, obviamente, só que o que eu vejo pela minha experiência e pelos relatos de outros corredores é que a corrida não atrapalha nenhuma das suas articulações se tu fortalecer a tua musculatura. O que acontece muito é que as pessoas começam a correr e não pensam que a corrida é um esporte de impacto, né? E sendo um esporte de impacto, se tu não tiver musculatura para aguentar esse impacto, obviamente são as tuas articulações que vão sofrer. Então, sim, se tu não trouxer toda uma musculatura para ti, toda uma força para esse treinamento junto da corrida, pode acontecer de acabar doendo quadril, joelho, tornozelo, né? Especialmente no começo. Então, é muito importante que logo que tu resolva começar a correr, tu também faça um treinamento de força especializado. Ó, pra gente terminar, o nosso é vero ou fake news? A rua é de graça, o equipamento que é caro, um bom tênis, um tênis adequado. É fake, tá? Eu sempre comento nas minhas redes sociais que é botar um tênis e ir pra rua. Correr não é caro. Correr é o esporte mais democrático que existe. Qualquer um pode colocar o tênis que tem em casa e começar a correr. Agora, claro, a partir do momento, como tu falou, que a gente sai da fase do ódio e começa a entrar na fase do amor, dos benefícios da corrida, que tu começa a sentir na tua mente, no teu corpo e até no teu espírito os benefícios de correr, tu vai querer, inevitavelmente, melhorar naquele esporte. E aí, claro, qualquer esporte que tu vai fazer com treinamento e com um pouco mais de organização e planejamento, tu vai precisar de alguns acessórios um pouco melhores. Aí, claro, vai te demandar um tênis daqui a pouco um pouco mais apropriado, né? Que sustente uma longa distância, um relógio que marque o teu GPS, a tua distância, o teu batimento cardíaco. Mas para começar, tu não precisa de nada. Tu precisa do tênis que tu tem em casa, uma roupa leve, muita disposição e especialmente disciplina, no sentido de organização. Retira 3 vezes por semana ali, uma meia horinha para tu começar a correr. Depois que aquilo lá, aqueles 30 minutos, 3 vezes por semana, começarem a se tornar um hábito, aí tu pensa na segunda fase, que é investir em acessórios para te levar mais longe. Oh, boa demais! 4 certeiras perguntas para a gente abrir os serviços dessa resenha. Mel, hoje qual seria o teu ramo de atuação no esporte? Suas corridas de rua, maratona, triatlon vai também? Não. Longas distâncias, desafios, como é que é? Na realidade, eu corro por amor, né? Eu comento que eu corro por amor. Eu já sou ultramaratonista, né? Eu já corri 90 quilômetros, que foi o trabalho que tu cobriu lá da Laurinha. Depois a gente vai falar sobre isso.
Mas hoje o meu amor pela corrida mesmo são as maratonas, né? Os 42 quilômetros. Eu acabei de voltar de Mendoza, na Argentina, onde eu fiz uma maratona lá. Eu fiquei 2 anos sem correr maratonas em razão de problemas pessoais. E aí corri Mendoza e agora eu vou correr em agosto, já aqui no dia 27, que a gente tem a Maratona Internacional de Floripa. Eu já corro 42 novamente. O que eu mais gosto na corrida é me superar. É como tu falaste, o desafio. Né? Então, eu corro para me desafiar. Sempre mais rápido, sempre mais longe? Não. Porque cada dia, cada corrida é diferente uma da outra. Então, hoje, por exemplo, eu não estou com vontade de correr, mas qual é o meu desafio? É ir lá e entregar um bom treino, mesmo estando sem vontade. Hoje eu tenho 42 km para correr, para fazer uma prova. Então, eu vou tentar correr o mais rápido que eu conseguir, fazer um treinamento para correr o mais rápido. Ou então, como eu fiz os 90 quilômetros, fazer um treinamento para ir o mais longe que eu já fui na vida. Então, o meu nicho hoje da corrida realmente são as maratonas e a superação. Legal, a gente citou aqui no começo, né? Você falou agora, teve o desafio da corrida Salve a Laurinha, né? Você foi de Floripa a Nova Trento, subiu o Santuário de Madre Paulina. É muito R nessa frase. Qual a distância? Tinha um lance dos quilômetros, não tinha? Tinha. Cada quilômetro valia um valor? E ainda foi na pandemia, né? Em pleno 2020, né? A gente teve que correr de máscara, tá aí eu subindo a escadaria depois de 94 quilômetros. Na realidade, a história toda começou quando eu resolvi fazer uma homenagem ao meu pai, né? O meu pai, ele é natural de Nova Trento, ele está sepultado em Nova Trento, ele faleceu em 2015 e ele está sepultado em Nova Trento. E em 2020 faria 5 anos do falecimento dele. E eu queria fazer uma homenagem a ele, então eu resolvi correr daqui de Florianópolis até Nova Trento, no Santuário da Madre Paulina. Na época também a minha mãe estava com câncer, né? E aí a gente fez uma promessa, então eu resolvi correr até lá na Madre Paulina, na Santa, que hoje é Santa Paulina. Na minha época era Madre Paulina, né? Quando Sim. A gente era criança, na Santa Paulina, para fazer essa promessa e para homenagear o meu pai pelo falecimento dele, dos 5 anos, que foi por causa dele que eu comecei a correr. Depois acho que a gente vai contar sobre isso também. Essa história. Aí, o que aconteceu? Aí eu conheci a Laurinha. A Laurinha é de Nova Trento, é natural de Nova Trento, e ela tinha atrofia muscular espinhal, né? Uma doença raríssima que precisa de um remédio caríssimo, mais de 2 milhões custa o remédio. A AMI, atrofia muscular espinhal. Atrofia muscular espinhal. A arroba no Instagram dela é Salve a Laurinha. E o que aconteceu? Eu me dispus a correr esses 90 quilômetros para ajudar a Laurinha e eu fiz uma vaquinha online e vendi os meus quilômetros. Então, cada quilômetro rodado eu vendi por R$50. A gente arrecadou mais de 15 mil reais, acho que foi em torno de 15 mil reais. E eu comentava que, como era pandemia, as pessoas não poderiam correr comigo, porque muitos queriam correr comigo. Eu comentava que se você doasse, você estaria dentro do meu coração correndo esse quilômetro, legal, sabe? Lembro. E foi um desafio incrível, foi a maior distância da minha carreira. Eu larguei daqui de Florianópolis às 3 horas da manhã e cheguei lá às 5 horas da tarde. A gente fez 2 paradas, uma no quilômetro 30, outra no quilômetro 60, para fazer liberação muscular e tudo, né? E a cada 10 quilômetros eu fazia uma paradinha de 2 a 3 minutos para beber água e comer o carboidrato, isotônicos e as coisas que eu precisava. E o cara, só um detalhe, corre 94 quilômetros, você falou? 94? E termina numa escadaria. E termina subindo 110 degraus da escadaria da Santa Paulina. Tem que ser. Cheguei bem, cheguei feliz, cheguei plena, nada iria me demover do meu ideal, do meu objetivo, que era chegar e era ajudar a Laurinha, sabe? Legal. A jovem Mel, manezinha, já curtia esportes, filha de professores de educação física. É verdade. Na realidade, assim, né, a gente que é daqui, manezinho da ilha, a gente está acostumado a viver ao ar livre, né? Então eu era aquela rata de praia que vivia na praia mole, curtia pra caramba, assim, sabe? Sempre gostei, meus pais eram professores de educação física, meu pai e minha mãe. Então eu nasci praticando esporte, tudo quanto é tipo de esporte a gente fazia. Meu pai era professor da Universidade Federal, então eu cresci dentro das quadras da Federal, com aquela saco de bola, assim, sabe? Distribuía bola pra galera do colégio. Foi, assim, uma infância e uma adolescência maravilhosa que eu tive em Floripa, sabe? Só que aí a gente tem aquele gapzinho, né? Que quando tu começa a ficar mais velho, lá pelos 18 anos, 17, 18 anos, a gente entra na faculdade, comecei a estudar, fiz direito, né?
Meu pai e minha mãe não me deixaram fazer educação física. Eu lembro que eu gostava muito do esporte. Na época de vestibular, eles disseram, não, educação física não, até porque não tem hoje, né, o reconhecimento que tem. Sim. Há 20 e poucos anos atrás. Então, naquela época, eles disseram, não, tu vai passar fome, tu vai passar trabalho, escolhe outra coisa, né, para fazer de faculdade, de profissão. E aí eu acabei me embrenhando em outra área que eu também adoro, que são as humanas, que é ler e escrever, e fui para a área do direito. E acabei deixando o esporte um pouco de lado, porque é aquela velha história, né, Mancha? A gente chega e começa a fazer aquela corrida atrás da máquina, né? A gente vira um hamsterzinho e entra naquela rodinha depois da faculdade e sai a trabalhar. Logo também já tive minha filha, e aí eu tive aí um gapzinho de 10 anos que eu não fiz atividade física nenhuma. Se tu for mostrar, não sei se tem fotos de antes e depois. Acho que teremos na sequência. Vocês vão ver aí, eu passei 10 anos, 12 anos sem exercício físico nenhum, só trabalhando e cuidando da minha filha. Esse início dessa mudança de estilo de vida teve um start, uma história quando você me contou, eu fiquei bastante emocionado de ouvir, né? É de buenas para ti falar desse assunto? Claro. O teu pai tem muito a ver, teu pai e tua mãe. Meu pai e minha mãe tem muito a ver. Na realidade, assim, eu estava, como eu acabei de contar, eu estava numa vida extremamente workaholic, eu trabalhava 12 horas por dia e eu estava no trabalho com a minha filha. Tá ele aí na tela. Meu pai é maravilhoso. Os mais antigos em Floripa devem conhecer, ele era professor. E aí, eu tava no meu trabalho, eu trabalho no primeiro andar, né, de onde eu trabalho. De onde eu advogo. E aí eu pedi pro meu pai buscar a minha filha, porque eu precisava eu tinha uma reunião e tal, muito importante, pedi para ele buscar a minha filha. Só que quando ele chegou para buscar a minha filha às 8 horas da manhã, eu estava tão atarefada e já tinha gente me esperando até uma reunião, que eu falei para uma amiga minha, fulana, por favor, vai lá e leva a minha filha pro meu pai, que eu vou para a reunião. Ele tá lá embaixo, ele chegou. Ele tá lá embaixo, um lance de escada. E eu não desci, ela levou a minha filha passou a manhã inteira com ele, e naquele mesmo dia ele faleceu de infarto fulminante. Um cara com 65 anos, tipo, magro, claro, ele era fumante, mas um cara que praticou atividade física a vida inteira. Ele era também advogado, depois de professor de educação física, ele foi advogado durante muitos anos, ele era presidente da comissão de esportes da OAB, aqui de Santa Catarina, e hoje ele tem homenagem, tem placa, a praça da sede campestre da OAB tem o nome Matias Batiste, que foi em homenagem a ele, e ele simplesmente fez assim. E que, na realidade, a vida é assim, né, Mancha? Que a gente não se dá conta disso, né? A vida é um sopro. E até então eu não tinha tido nenhuma perda na vida tão forte a ponto de me dar esse start, sabe? E ali, quando eu perdi ele, quando ele faleceu de rompante, como eu até te contei, eu não tenho remorso nenhum, pelo contrário, a vida que eu tive com ele foi maravilhosa. Eu aceitei a partida dele, mas eu sempre comento que a minha maior dor foi a minha maior lição. Porque ali ele me ensinou, mesmo partindo, mesmo depois de partir, ele me ensinou o que tu está fazendo da tua vida, sabe? Não era isso, o plano não é esse pra gente aqui, né? Só simplesmente estar dentro de uma roda e trabalhar e esquecer tudo que tem do lado, sabe? A gente precisa aprender a equilibrar os pratinhos, né? E a partir dali, foi em setembro de 2015 que eu resolvi mudar de vida. E aí eu prometi para mim mesma que a partir de agora eu ia viver sempre um dia a mais em honra ao meu pai. Ali a corrida entrou na minha vida e dali tudo foi se encaminhando para que eu começasse a ter mais qualidade de vida, mais foco no esporte, mais equilíbrio na realidade, né? Eu comento que eu sou uma mulher multitarefa. Eu sou uma mulher que sou advogada, sou mãe, sou dona de casa, sou esposa. Eu era presidente da minha associação. Nessa época, depois que ele faleceu, eu fiquei 5 anos como presidente da minha associação, da minha carreira. Então, quer dizer, eu tinha muitos compromissos e muitas tarefas. Só que o que eu fiz? Eu reneguei a minha saúde, né? Eu reneguei o mais importante, o contato com meus filhos, com a minha filha, com a minha família, né? Com a minha saúde. E aí eu fui, aos pouquinhos, alçando as prioridades e tentando colocá-las todas, de preferência, no mesmo nível, sabe? Legal. Você falou da foto ali, apareceu recentemente nas minhas redes sociais, esses teus milhares de seguidores, eu sou um deles, tá? Sabe? Apareceu essa foto, tipo um no início das corridas e outra, né, uma lado a lado. Ó, tá aí, tá na tela, ó. Essa foto aí, uma lá no início, de vermelho, e já com a camisa preta, com a ponte de fundo ali, camisa escura com a ponte de fundo, uma foto mais atual, né? Uma mudança no visual, uma mudança na mente, na cabeça?
Na realidade, uma mudança interna, né? Porque muita gente me pergunta, aí tem 5 quilos a menos, né? Muita gente pensa que a história é peso. E, na realidade, nas duas fotos eu tenho exatamente o mesmo peso. Ah, que curioso. Exatamente o mesmo peso. Pensei que ali na esquerda do vídeo, né? Tava mais manchinha, assim, tava mais fortinha. E a outra mais no shape, mas é o mesmo peso. É a famosa composição corporal, né? Que interessante. Eu tenho, acho que não dá 500 gramas a menos do que eu tinha naquela época. Não hoje, né? Como eu estou agora na tela, porque agora eu estou mais magra, porque eu acabei de fazer uma maratona, e uma maratona realmente... Exige muito. Exige muito. Mas naquelas duas fotos ali, e em todo o meu período, na realidade, eu nunca tive tendência nem a engordar, nem a emagrecer muito, né? A genética, nesse ponto, para mim, nunca me desfavoreceu. Então, eu sempre tive o mesmo peso, só que eu tive uma mudança de cabeça, sabe? De mindset, de mentalidade, uma mudança corporal mesmo. Eu comecei a correr, eu comecei a praticar musculação. Mancha, eu era uma pessoa que eu tomava Nescau de manhã e à noite com pão e doce de leite, todo santo dia, até a morte do meu pai. Depois dali, eu comprava caixas de leite. Sabe? Eu comia pão e bolacha recheada, sabe? E sorvete todo dia, e iFood todo dia. E aí, dali, a minha vida começou a mudar, sabe? Eu simplesmente tirei tudo isso da minha vida. Hoje eu já tenho uma vida muito mais equilibrada, mas nos primeiros 2 anos foi uma vida bem mais regrada. Entendi. Em que eu foquei completamente em viver diferente, sabe? E quando eu digo que a mudança foi interna, é porque assim, ó, não foi a Mel que ficou mais magra, foi a Mel que dorme muito melhor. Eu tinha dores de cabeça todos os dias. Eu tomava Cefalívio, não sei se eu posso dizer nomes de remédio aqui, mas eu tomava tomava remédios para enxaqueca todo santo dia. Entendi. Eu não tenho mais dor de cabeça, eu não tenho mais dor de estômago, eu durmo muito melhor. Entende? A minha libido hoje é outra, meu relacionamento com meu marido é outra, a minha disposição no trabalho é outra, sabe? Tudo melhorou depois que eu comecei a focar em uma vida um pouco mais equilibrada, tanto na alimentação, quanto no esporte, quanto no trabalho, quanto na família. Mel, você falou, né? Mãe, esposa, atleta, advogada, competidora, gera muito conteúdo para as redes sociais, fora todas as suas outras atividades. Como é que você arruma tempo para fazer tudo isso no dia? Como é que é a tua rotina de treinos, de gravação? Como é que é? Hoje é uma rotina corrida também, mas, como eu disse, equilibrada. Hoje eu já fiz, nesse meio tempo em que eu trabalho com corrida, né? Desde que eu comecei a correr, eu sigo advogando, né? Porque eu sou servidora pública. E aí eu fiz pós-graduação em psicologia do esporte, porque, como eu falei, eu percebi que a corrida afeta muito mais a minha mente, e a minha mente manda no meu corpo. Então, eu me apaixonei pela questão da corrida, da mente, né, e de tudo que ela traz de desenvolvimento, de que a corrida traz de desenvolvimento mental. E aí eu acabei fazendo pós-graduação em psicologia do esporte, e hoje eu sou graduanda em educação física. Eu também faço educação física, estou no 3º ano de educação física, além da advocacia e além do trabalho em casa e do trabalho no Instagram, porque hoje eu também trabalho como criadora de conteúdo no Instagram, né? Hoje eu sou o maior perfil de corrida de Florianópolis, e isso eu acho que, se duvidar, de Santa Catarina, assim, focado em corrida, sabe? E como é que você entrou na internet? Sempre gostou desse lado da comunicação ou de repente caiu a missão para ti? Não, então, eu sempre gostei de bater papo, de conversar, de expor, né, de trocar ideia da minha vida. Eu sempre fui muito faladeira, como boa sagitariana, né? Eu gosto de contar as coisas, assim, e de dividir as coisas. Eu entrei na internet, no Instagram, propriamente dito, para me inspirar. Eu entrei porque eu comecei a seguir, como eu resolvi mudar de vida, exatamente como várias pessoas fazem. Como eu resolvi mudar de vida, o que eu queria? Eu queria pessoas que me inspirassem, me ajudassem a chegar lá. Então, eu seguia vários perfis. Só que acabou que eu deixei o meu perfil aberto e pessoas começaram a me seguir. E aquilo foi crescendo de forma orgânica, totalmente orgânica, desde 2016. Hoje eu estou com mais de 100 mil seguidores. E eu comecei ao invés de me inspirar, eu comecei a virar fonte de inspiração. Então, há 4 anos, de 2018 para cá, 2018 para 2019 para cá, eu comecei a trabalhar, propriamente dito, como criadora de conteúdo do nicho corrida. Então, eu trabalho e eu falo, especialmente com mulheres, né? 75% do meu público é feminino, 38% do meu público tem entre 35 e 45 anos, que são mulheres como eu, que já estão naquela fase de trabalhar, de estarem casadas, de cuidarem dos filhos, às vezes pequenos, às vezes com um filho um pouco maior, e que estão querendo resgatar dentro de si
um equilíbrio, sabe? Aquela parte mulher, aquela parte essência nossa de mulher, que às vezes a gente deixa renegado quando a gente precisa correr atrás ou da máquina ou da família. Tá certo. Fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, aproveita o embalo do programa, vai correndo na cozinha, pega uma água, um suco, uma fruta, eu ia dizer uma bolachinha, uma fruta e volta que a gente vai seguir no segundo bloco com essa resenha boa com a Mel Porto, corredora, influenciadora digital, e tem muita coisa legal para contar pra gente ainda. Não sai daí, rapidinho, vai lá e volta. Uou, estamos de volta. Este é o segundo bloco do Conexão ND aqui na Record News Santa Catarina. Estamos recebendo a Mel Porto, corredora, influenciadora digital, mãe, advogada, esposa, dona de casa, Mel. Segundo bloco, estamos começando sempre com a mesma questão para todos os convidados. Muito se diz que o esporte é transformador. Ele te transformou? Com certeza absoluta. E é essa a vontade que eu tenho de pegar cada um pela mão e fazer treinar, porque ele transforma tua mente, transforma teu corpo, transforma teu espírito e transforma todos que estão ao teu redor, porque a gente tem mania de querer que o mundo mude à nossa volta, mas a gente tem que mudar e aí começa a haver uma corrente e tudo ao teu redor vai se transformar, tenho certeza. Legal. O esporte te levou longe? Já viajou em nome da corrida, em nome do esporte? Qual a corrida mais curiosa, interessante que você já participou e destacaria pra gente? Teve alguma, assim, muito diferente? Com certeza foi os 90 quilômetros da Laurinha, né? Foi a minha maior corrida, foi a corrida... desafio. Foi o desafio da Salve a Laurinha. Foi a corrida mais emblemática na minha vida, especialmente porque, como a gente estava em época de pandemia e como eu precisava de pacers, né? Pacers é aquela pessoa que te acompanha para não te deixar ir num ritmo muito rápido e nem num ritmo muito lento. Então, a gente faz o treinamento e a gente tem um planejamento para correr sempre naquela mesma velocidade. Então, o que a gente fez? A gente fez com que 2 pessoas me acompanhassem a cada 5 quilômetros para serem meus pacers, né? Para manterem o meu ritmo, para eu não ir muito rápido e quebrar e para não ir muito devagar e ir abaixo do que a gente estava planejando. Só que acontece o quê? A energia foi tão grande, Mancha, que aquelas pessoas dos 5 quilômetros, elas não iam embora, porque a cada 5 trocavam os pacers, certo. Entendeu? Aquela pessoa dos 5 quilômetros que correu comigo, ela não ia embora, ela, vou fazer mais 5, e aí entrava mais um, vou fazer mais 5, e entrava mais um. A gente chegou em Tijucas, eram pessoas de carro nos acompanhando, eram pessoas de bicicleta. O movimento foi tão bonito, parecia uma Forrest Gump manezinha. Eu ia falar isso, tirasse a palavra, eu ia falar, nossa, Forrest Gump manezinha. Eu brinco que eu parecia tipo Forrest... filme, né? A galera foi seguindo ele. Forrest Gump manezinha, assim. Gump. E até hoje é assim, porque como eu treino para maratonas e eu posto muito nas redes sociais, então as pessoas me veem, eu saindo daqui da Beira-Mar indo correr até a Armação, eu saio daqui e corro até os Açores. E aí eu vou postando essas fotos e esses vídeos todos no Instagram. E as pessoas vão acompanhando e dizendo, tu passou pela minha casa, tu passou pelo Rio Vermelho. Então eu digo, vão acompanhando aí, porque uma hora eu passo pela frente da casa de alguém, sabe? Porque aqui em Florianópolis, para treinar, eu gosto de treinar sozinha. Então, eu posso te dizer assim, que o que mais me marca, assim, não foi uma corrida específica, mas é o treinamento, sabe? Tu treinar para uma maratona transforma a tua vida, especialmente eu que treino sozinha. Tem alguma prova, alguma corrida que você curte muito, mas ainda não participou, mas vai? Eu queria muito participar da Patagônia, que é uma prova mais trail, né? Não é uma prova de asfalto, eu costumo fazer muita prova de asfalto, mas as provas de trilha são extremamente desafiadoras. Mistura um pouco, né? Tem asfalto, tem trilha, tem areia. Mas tem umas que são só em trilha mesmo, assim. Entendi. E elas são extremamente desafiadoras, porque por serem mais difíceis, são desafiadoras e também são transformadoras, como tu falou, porque a conexão com a natureza é muito grande, né? É tu e é o universo ali mesmo, né? Tu tá tocando na terra, tu tá dentro da mata, então é alucinante, assim. Já que você fez a propaganda do Conexão, a próxima pergunta está conectada com isso aí. Por que Florianópolis é tão atrativa para as corridas de rua? Porque o Ironman acontece, né, que aconteceu recentemente aqui na cidade, escolheu Floripa, é o clima, é o relevo, é o pessoal, é o charme da nossa ilha. É um pouco de tudo. É um conjunto de fatores. Aqui a gente tem uma cidade praticamente plana, né? A gente tem um visual incrível, que na maioria dos percursos a gente percorre a beira-mar.
A gente tem um povo que é muito acolhedor, sabe? E que compreende que o esporte é, sim, uma fonte de renda, né? De estímulo, de turismo. Então, o nosso povo acolhe e entende, isso é muito bacana. E quem não acolhe e não entende, por favor, passem a acolher e entender, porque é essencial para a nossa economia, né? E é uma economia limpa, que a gente chama, porque são esportistas que vêm aqui, né? Que fazer esporte, gastar na nossa cidade, na nossa ilha, turistar e sempre trazem os familiares juntos. Então, assim, é um turismo que só faz bem. E aí tu junta um percurso plano, um percurso que é rápido, né? E uma cidade que tem uma beleza natural incrível, não tem como dar errado, né? Hoje tem muita tecnologia envolvida, né, com o corredor, na tecnologia do tecido, da sola do tênis. Você destacou há pouco ali o relógio, que marca tudo aí, marca o ritmo, a distância, isso, as passadas. A tecnologia está envolvida. O que acontece, né? Como qualquer esporte que começa a ganhar mais evidência, as marcas começam a trabalhar a tecnologia para trazer o melhor para o corredor, né? Então, isso acontece no futebol, na natação. Antigamente eram alguns esportes específicos que tinham todo esse empenho das marcas, né? A corrida, ela cresceu muito nos últimos anos, né? Então, todas as marcas hoje têm um radar mais voltado para esse avanço tecnológico, seja do tênis. Hoje a gente tem tênis de placa, né? Que é um tênis que te impulsiona, que te consegue fazer correr mais rápido. Precisando de um desses. Especialmente. Tô precisando mas desse. isso que eu ia dizer, especialmente para quem é mais experiente, tá né? Certo, Só que uma coisa que eu vou referir em relação a isso é que você não precisa de nada disso para correr. O que acontece, né? A gente, se você for ter uma ideia, nós somos no Brasil hoje em torno de 6 milhões de corredores. Olha. A maioria desses corredores são aquelas pessoas que estão ali na beira-mar fazendo seu Cooperzinho, sabe? Então, essas pessoas, elas não precisam do relógio de última geração, que tem 4 GPS, sabe? Elas não precisam de um tênis de placa, elas precisam, sim, de um tênis próprio para corrida, que é da linha Running. Elas podem, sim, ter um relógio que marque batimento cardíaco, sempre é muito bom. Elas precisam marcar um médico, né, e fazer um check-up antes de começarem a correr. Mas a tecnologia em si, ela é principalmente para quem vai correr por performance, né, que são aqueles corredores de alta velocidade, ou aquelas pessoas que vão correr por profissionais mesmo, né? Legal. Quando a Mel não está envolvida com a corrida, não está gravando seus vídeos, o que você gosta de fazer? Eu gosto de ler. Aí, é uma coisa boa. Eu gosto de ler, gosto de passear com a minha família, priorizo muito hoje em dia passeios simples com a minha filha e meu marido. Gosto muito de estar em casa com eles, eu sou uma pessoa muito caseira, assim, apesar de ser bem faladeira e tal, o dia inteiro na rua e correr às vezes 4 horas seguidas. Quando eu não estou trabalhando e correndo, eu gosto de estar em casa e curtindo a família e lendo. Pratica ou curte outro esporte? Algum outro? Não, ainda não. Só a musculação que eu faço, pilates também, mas todos os esportes que eu pratico, todos os exercícios que eu faço, os esportes que eu pratico, são voltados para a corrida. Como eu te disse lá no começo, é extremamente importante, se tu quer investir na corrida, se tu quer correr mais que 10 quilômetros, sabe, começar a ter a corrida como um estilo de vida, é extremamente importante que tu trabalhe outros esportes que viabilizem o teu corpo e fortaleçam o teu corpo para tu praticar a corrida de forma mais segura possível. Você falou de alimentação ali. Tem muitas restrições, assim, tipo, mancha, eu sou viciada em chocolate, mas não como de jeito nenhum. Só pego a barrinha no armário, cheiro e devolvo? Não. Não é assim também, não é pra tanto? Eu foco muito no equilíbrio, Boa. sabe? Eu comento isso muito e dou a maior força no Instagram. Existem momentos e momentos. Então, vai ter um momento, por exemplo, em que eu tô, normalmente para um treino para maratona, tu tem um ciclo de treinamento ali específico, né? Que são 4 meses. Desses 4 meses, tu tem 2 ali, que são 8 semanas, que são bem restritos. Ali, realmente, tu dá uma maneirada. Eu evito álcool, evito açúcar, porque isso inflama o teu corpo. Isso já é comprovado. Inflama o teu corpo. Então, tu quer treinar e tu não pode estar com o corpo inflamado para poder treinar e para poder dar o teu melhor resultado na hora da prova. Então, ali, a gente restringe um pouco mais. Mas eu não evito nada. Porque evitar, eu acho que nem 8 nem 80, sabe? Eu aprendi que a vida é equilíbrio. Então, a gente tem que ter, sim, o nosso momento de estar com os amigos, a nossa vida social, beber a nossa cervejinha, o nosso vinho, enfim. Inclusive, eu posto muito sobre isso no meu Instagram. Estou eu aqui com o meu vinho, com o meu sorvete, com o meu chocolate. Mas a minha rotina semanal não tem isso, né?
A gente não comentou aqui no primeiro bloco, você participa também de eventos, assim como palestrante, convidada, para falar um pouco sobre a corrida, sobre motivação. A gente falou lá no início sobre vida real. Na realidade o que acontece, né? Com essa história do Instagram, eu acabei ganhando uma visibilidade e as pessoas querem conhecer a minha história, né? E a minha história, a gente não conseguiu aprofundar tanto, mas ela trabalha bastante isso. Eu aprendi a utilizar a corrida como uma fonte de força e equilíbrio para mim. Eu perdi o meu pai, eu comecei a correr. Um ano depois a minha mãe foi diagnosticada com câncer. Eu tratava dela, eu cuidava dela, né? Eu levava ela para químio, chegava em casa às 8 horas da noite, saía para correr, porque eu comento que a corrida é o meu respiro. E eu consigo, com o Instagram, incentivar outras mulheres, outras pessoas a terem equilíbrio através da corrida. Então, as pessoas às vezes me chamam porque veem na minha imagem essa ideia de saúde. Eu hoje, para tu ter uma ideia, ano passado eu fui embaixadora do circuito Unimed, aqui de Santa Catarina. Esse ano eu renovei novamente, a gente vai trabalhar 6 meses agora no circuito, que são 18 provas no estado inteiro, que é o circuito Unimed SC, e eles me contratam como embaixadora justamente por isso, porque eu mostro que dá para tu ser uma mulher, dá para tu ser um homem que trabalha, que tem vida, que tem família e praticar esporte ao mesmo tempo, sabe? Dá para fazer as duas coisas. Que legal, Mel. Não sei se eu já te contei, mas eu fui corredor em um pequeno momento da minha vida, participei de 2 provas e veio a pandemia. Daí não consegui retornar aos treinos, mas preciso voltar. Quero ano que vem participar do grupinho, a ND que tem um grupinho de corrida, não sou convidado. Ano que vem serei e tenho provas aí, tenho vídeos, fotos para mostrar para Mel. Pedir para o nosso diretor, Bruno Simões, colocar na tela ali, se tiver no ponto, eu correndo. Fiz 2 provas, uma que era mais lúdica, com criança, mas não foi fácil, era eu e a Teodora. Não foi fácil, que no meio do caminho ela pediu colo. Eram 3 ou 4 voltas pelo shopping, que dava acho que 3 quilômetros. Dos pais, né? Isso. Ó, tá aí, ó. Vou passar já já. A câmera não tá me focando bem. Ó, mas tô vindo ali. Foi o momento que ela pediu um colinho. Pediu um colinho, papai deu. Não foi fácil. E aí a subida ao morro, né? Teve o desafio do Cicobi, aí faz alguns anos, um ano antes da pandemia. E eu participei e foi muito legal, né? Passei por todo esse processo de treinamento, me animei bastante. A cruzar a linha de chegada é uma descarga no cérebro de adrenalina, né, que se te convidasse para amanhã participar de uma São Silvestre, tu aceitava. Porque é uma descarga muito boa, você vive isso sempre, eu vivi aquele momento ali da prova e foi muito legal. E não estou falando de brincadeira, quero realmente voltar aos treinos. Volta porque vale muito a pena. Na realidade, a São Silvestre, eu digo que todo mundo que um dia correu precisa fazer. É uma prova incrível já. Já fiz e ó, tô toda arrepiada. Eu não consigo falar da São Silvestre e não me arrepiar, porque é incrível. A energia daquela prova, eu me emociono, a energia daquela prova, a gente larga com aquela música do Ayrton Senna, sabe? E tu... É uma coisa assim, não tem explicação. Todo mundo que gosta de correr, gosta de esporte, gosta de energia, gosta de movimento, tem que fazer um dia São Silvestre. As pessoas acham, a São Silvestre tem 15 quilômetros, né? As pessoas acham que não vão conseguir fazer e é uma prova que é tão lenta, porque são tantas pessoas, que tu praticamente caminha por muito tempo do percurso, sabe? É uma prova incrível, assim. E como tu falaste, correr, eu acho que mexe, Mancha, com o nosso interior, sabe? Como tu mostrasse ali com a tua filha, a gente acaba não só falando, a gente acaba mostrando que faz a diferença. Então, é aquela velha história, a palavra convence, o exemplo arrasta, sabe? Tá certo. Tu é pai, tu é mãe. Se tu é pai, tu é mãe, tá nos ouvindo, lembre-se sempre disso. Os teus filhos, eles vão ser o espelho do que tu mostra para eles. Então, se tu tá todo dia lá, quando eu comecei a correr, a minha filha era pequena, meu marido tinha que ficar com ela. 6 horas da manhã eu estava na pista correndo, porque 8h30 eu tinha que estar em casa para o meu marido sair para trabalhar. Hoje não, hoje ela já tem 16 anos, eu já durmo até mais tarde, eu vou correr às vezes às 9h30 da manhã, porque eu me permito. Mas dá para fazer, sabe? E é isso que eu tento sempre pegar na mão das mulheres, especialmente das mulheres, e mostrar para elas que dá, sabe? Não precisa ser tão pesado quanto a gente bota peso nas coisas, sabe? A gente bota muito peso no trabalho, muito peso numa corrida, muito peso numa prova, muito peso na família. Não, vamos levar a coisa mais de leve, sabe? Até mesmo a corrida. Não precisa ter esse peso todo. Volta quando tu puder, volta quando der, corre quando conseguir, tira meia horinha que seja. Poxa, não consegui fazer 5 quilômetros, fez 2, que ótimo. Sabe, o importante é fazer. Verdade. Mel, está se encaminhando para a retinha final do programa, mas tenho mais algumas perguntas. O futuro do esporte,
Existem novas corridas sendo criadas, percursos? Como está o universo da corrida atualmente? Ah, tá muito legal. Principalmente para quem está começando a correr, é incrível a quantidade de provas que tem aqui em Floripa. Eu acho que se tu der uma olhada, tu vai encontrar provas, acho que quase todo final de semana. É maravilhoso para quem está correndo. Os eventos estão ficando, na realidade, as provas de corrida estão se especializando em virarem grandes eventos, Com né? música, às vezes Exato, até show, né? a gente tem show no final, a gente tem, às vezes, o kit, né? Que é o kit que a gente tira, que é com a camiseta. Está vindo cada vez mais completo, então a pessoa paga, né, para participar da prova e recebe lá, às vezes, um mimo, recebe muitos brindes, recebe a camiseta. A gente tem palestras, né, que a gente faz, às vezes, talk shows que a gente fala no dia anterior à prova. Então, assim, está se profissionalizando cada vez mais a corrida de rua, sabe? Estão se tornando grandes eventos e isso é muito bom, porque fomenta as pessoas a irem, a participarem e a continuarem treinando, né? Porque o que acontece? A gente acaba correndo e muita gente fala assim, cara, qual é a função da corrida? Porque o esporte, o futebol é fazer o gol do outro lado, né? O vôlei, a corrida tu só bota um pé na frente do outro, faz o quê? Chega onde? Tipo assim, ir e volta, não tem função. Mas é que aí que tu começa a perceber que essas pequenas metas, né? Uma prova te faz continuar correndo, às vezes um desafio como esse da Laurinha te faz continuar correndo, às vezes dar o exemplo para um filho te faz continuar correndo. Tu sempre tem que ter um porquê, sabe? A corrida, ela tem essa coisa assim do tipo, tá, pra que eu tô fazendo isso, sabe? Só que aí depois que tu começa a ver os benefícios que ela te traz, aí tu começa a entender que é muito mais embaixo ali o buraco, sabe? O verdadeiro porquê, sabe? Geralmente essas provas, esses eventos, eles têm diferentes trajetos, né? De 5, percursos de 5, de 10, para quem está começando, para quem já é mais profissional, né? Exatamente. Eu acho que é uma coisa legal de a gente dizer, principalmente para quem já pensou em correr, é que você dá largada. Quando tu larga numa prova até a chegada, você pode fazer o que você quiser. As pessoas acham que eu vou me inscrever numa prova de 3 km, mas eu não vou conseguir. Ou de 5 km, mas eu não corro 5 km, eu só corro 4. Mas faz o de 5. Primeiro que tu vai te desafiar a aumentar a tua distância. Segundo que eu sempre brinco, tu precisa largar correndo e chegar correndo. O que tu vai fazer no meio do caminho, o problema é teu. Então tu pode caminhar, tu pode respirar, tu pode parar, tu pode bater foto, sabe? A questão é tá lá no meio da galera, curtindo e principalmente se desafiando, sabe? Se superando. A força mental que tu recebe, a partir do momento em que tu percebe que tu fez mais do que tu imaginava que tu podia fazer, não tem preço. Isso aí tu leva pra tua vida. E aí daquilo ali tu leva pra todas as áreas da tua vida. Mel, legal demais te receber aqui no Conexão ND. Inspirador conversar contigo, um grande exemplo para muita gente. Já tô mais animado, Bora animado. Amanhã já, então. Não, amanhã não sei. Já quero telefone, amanhã não sei, daí pronto. Não, projeto é 2024, para começar devagarinho, tá muito longe. Agora não. Tem que treinar, né? Treinar para encarar uma prova, assim. Mas legal, ó, semana que vem a gente volta, legal demais te receber aqui. Semana que vem a gente volta com mais um papo legal, uma resenha boa aqui no Conexão ND, na Record News Santa Catarina. Até quinta-feira.